Boa, vamos nós. Começamos a nossa aula de calorimetria, especificamente agora de calor latente. Bom, eu já vou começar com uma mini revisão. Nós mal tivemos o começo, já vou fazer revisão. Qual que é a revisão? Existem dois grandes mundos que vocês precisam lembrar. Tem o mundo do Kimacete, que está relacionado à variação de temperatura, e tem o mundo do Kimole, que está relacionado à mudança de estado físico, mudança de fase. Bom, basicamente, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar de forma bem lenta a introduzir algumas ideias. Só que essas ideias, pessoal, não são qualquer coisa, tá? São ideias importantes. Depois vocês vão ver que faz bastante sentido. Eu vou descrever aqui rapidamente as fases tradicionais que nós temos aí, né? As fases que nós encontramos com facilidade na natureza: fase sólida, líquida e gasosa. O que, que eu preciso saber? Escutem bem o que eu vou falar. Na fase sólida, por exemplo, o gelo. O gelo tem forma própria, volume próprio, e como a distância entre as partículas barra moléculas, elas são pequenas, há uma grande força. Essa grande força é o que tu faz ter, então, aí uma forma própria, um volume próprio bem definido. Tá, mas por que que isso é importante? Veja, a partir do momento que tu fornece energia para o sólido virar líquido, você basicamente não está muito preocupado em aumentar o grau de agitação das moléculas. Tu está preocupado em aumentar a distância entre elas. Por quê? Porque ao aumentar a distância entre elas, você aumenta o grau de liberdade. Como assim, professor, aumenta o grau de liberdade? Veja, quando tu pega uma substância na fase líquida, ela tem o volume próprio, sim, mas não tem a forma própria. Por quê? Porque como a distância entre as partículas é um pouco maior, a força entre elas é moderada. Uma vez que você aumentou a distância entre elas, a força passa a ser moderada e você dá um grau de liberdade maior. Por isso que você não tem o volume, a forma própria. Então, por exemplo, se tu pegar um copo d'água e jogá-lo no chão, ele assume a forma do chão. Pega um copo d'água e joga dentro de um balde, a água acaba assumindo o formato do balde. O volume é o mesmo, mas a forma não. E aí, se tu continuar fornecendo calor, por exemplo, para a água virar vapor, você tem, olha só que interessante, você tem uma distância maior entre as partículas. Isso faz com que a distância seja tão grande que a ligação entre elas se torna muito fraca. Isso implica dizer o quê? Implica dizer que o volume e o formato é basicamente do recipiente que o contém. Então, se você for falar assim, qual é o volume de ar na minha sala? É o volume de ar, é o volume da sala. Qual é o formato do ar na sala? É o formato da sala. Tudo isso pelo alto grau de liberdade. Veja, o ar está espalhado pela sala inteira por causa da distância entre as partículas que estão fracamente ligadas. Tá, mas professor, por que que isso é importante? Porque isso aqui é o seguinte, ó. Lembra que na outra aula eu falei para vocês que na mudança de fase de substâncias puras, que é o que estudaremos em física somente, você, ao fornecer calor para mudar de fase, você não varia a temperatura, porque a energia que tu fornece não é para aumentar o grau de agitação, e sim a distância entre as partículas. Por isso que você acaba tendo essa ideia. Entenderam a situação? Então é bem importante vocês entenderem isso.
numa mudança de fase, você não varia a temperatura, você espaça as partículas, então você acaba aumentando o grau de liberdade. Então, por isso que eu coloquei esses slides iniciais para vocês. Bom, alguns nomes vocês precisam saber, ok? Eu não posso, né, cobrar todos os nomes, mesmo porque nós teremos uma aula específica sobre isso. Na aula lá de transmissão de calor, nós teremos mais detalhes, mas algumas coisas são importantes. Por exemplo, se você muda da fase sólida para a fase líquida, fusão. Isso é o basicão, né? Se você faz a volta, é a solidificação. Se você vai da fase líquida para o vapor, vaporização, e a volta, condensação. De sólido para vapor, vapor para sólido, você tem a sublimação. Alguns livros falam sublimação inversa ou ressublimação. Óbvio que vai depender muito do livro, mas é bem tranquilo isso daí, não é algo que faça você ter dificuldades imensas, tá? Bom, um gancho aqui importante. Um gancho importante aqui que eu já vou adiantar para vocês. A vaporização é o todo. Como assim, professor? É o todo. É porque assim, ó, dentro da vaporização tem três formas de termos a vaporização. Tem um processo lento que acontece na temperatura ambiente, que é chamada de evaporação. Evaporação. Notem que a evaporação não chega a 100 graus Celsius, ela acontece lentamente com a temperatura ambiente, por exemplo, quando você vai colocar para secar a roupa no sol, ou quando aquela fina película de água é evaporada pela sua pele, você fornece calor e a água é evaporada. Tem um processo intermediário de velocidade, que é um pouco mais rápido, que é a chamada ebulição, que é o que normalmente as pessoas chamam de vaporização, mas ebulição é um processo, é uma das formas de vaporização. Ebulição é o famoso caso que nós temos ali quando colocamos uma água para ferver ao nível do mar. Se você colocar a água para ferver, ela aquece até 100 graus Celsius. Essa é a ideia da ebulição. E tem aquele jeito que é um jeito mais rápido, bem agressivo, entre aspas, rapidão, que faz aquele barulho característico, tss, que é a famosa calefação. Calefação, ok? Então nós temos aí evaporação, ebulição, calefação, que são três processos de vaporização. Eu só quis dar esses detalhes porque vocês usarão efetivamente esses detalhes para resolver questões, tá? Então é o seguinte, vamos lá, seguimos. Opa, passou aqui sem querer. Bom, turma, vamos para a análise prática do que eu preciso fazer. Existe uma grandeza chamada calor latente. O que é calor latente? É aquele Lzinho. O que é o Lzinho? É a energia que um corpo que você analisa pela massa troca para mudar de fase. Eu vou lhe mostrar aqui uma tabela que você não precisa decorar. Presta atenção na tabela. Temos várias substâncias e eu vou separar dois pontos, 80 e 540. Bom, o que são esses pontos? Presta atenção. Seguinte, para começar, as unidades são de energia por massa. Por isso que pode ser calorias por gramas, joules por quilogramas. O que é esse 80? É importante você anotar isso em algum lugar, tá? O que é o 80? O 80 é o calor latente de fusão do gelo, que vale 80 calorias por grama. O que é isso, professor? É isso mesmo. Você tem 80 calorias por grama. O que é isso? Cada grama de gelo precisa receber 80 calorias para mudar de fase.
Mas, professor, qual seria o calor latente de solidificação? Aqui entra uma ideia que as pessoas não se ligam. Quer ver? Ó? O calor latente de solidificação é bem fácil você entender. Como assim? Veja, lembra que nós vimos lá na aula de quantidade de calor inicial lá, que quando você recebe calor, a quantidade de calor é positiva. Por isso que o calor latente de fusão é mais 80. E quando você doa, é negativa. Por isso que o calor latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. Mas basicamente o que você precisa saber é só o valor de cima. Aqui o de baixo foi uma curiosidade. Qual que é outro valor importante? Calor latente de vaporização. Esse é importante também. O calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Veja que os dois valores são muito usados em calorimetria. Prof, por que 540 é tão maior do que 80? Lembra que nós conversamos que você aumenta e muito o grau de liberdade. Então você fornece muita energia para a água virar vapor, para você distanciar as partículas, criando uma ligação menor entre elas, uma força menor entre elas. Por isso que o valor é bem considerável, ok? Então, esses dois valores precisam estar aí na sua ideia, nos seus post-its, nas suas anotações, tá? Vamos nós. Para que vocês entendam bem a diferença, eu preparei um exercício virtual na minha cabeça, que é o seguinte. Vamos imaginar algumas coisas, tá? Vamos imaginar que você tem um bloco de gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius. Tá, uma coisa é importante. Vamos chutar que a massa seja de 10 gramas. Então, a massa são 10 gramas. Tá, mas professor, o que isso quer dizer? Valendo, uma massa de 10 gramas eu coloquei somente para eu chutar, tá? Então, eu vou colocar ali 10 gramas. Tá, na outra aula, lá na aula de calor específico, eu falei para vocês anotarem alguns valores importantes. Chegou a hora de nós revisitarmos tais valores. Quais? O calor específico do gelo. Do gelo é meio ou 0,5 que seja calorias por graus Celsius. Então agora vamos fazer o seguinte, quer ver, ó? Esse gelo vai receber calor. O que normalmente as pessoas falam? Ah, ao receber calor, o gelo derrete. Tem que prestar atenção, o gelo não derrete. Claro que ele vai derreter, mas inicialmente ele passará por um aquecimento. Como assim, professor? Porque é o seguinte, ó, é igual vocês. Vocês estão se preparando para passar no vestibular no Enem. Aqui a mesma coisa é o gelo. No nível do mar, o gelo ele é aquecido até 0 graus Celsius. Agora vem o pulo do gato aqui, ó. Nós temos duas equações, o que macete e o que mole. Professor, o que é que mole? Tá aqui, né? Se você isolar aqui o que, fica Q igual a M vezes L. Por isso fala-se que mole, que moleza, que melado, que maldade, não importa. Q igual a M vezes L. Então, a primeira coisa que você precisa entender é quando eu uso que macete e quando eu uso que mole. Nesse caso, como é uma variação de temperatura, eu vou usar que macete. Então, essa primeira etapa eu vou chamar de Q1. Então, eu vou usar que macete. Tá, mas quanto de energia eu gastei? Vamos fazer conta. Q1 é igual a massa. Quanto é a massa? Eu chutei 10 gramas. O calor específico é meio sobre o intervalo de tempo. Não, isso aqui não é intervalo de tempo, professor. Tu está viajando. Isso aqui é variação de temperatura. Então tem que tomar cuidado. Se eu fui de menos 20 até zero, eu faço final menos inicial. Zero menos
menos 20, menos com menos, mais. Então, isso aqui vai dar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Bom, o que, que nós temos? 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 10, 100. Aí as pessoas me perguntam, tá, mas aí como é que tu sabe a unidade se é joules ou calorias? Tá aqui, ó. Nós estamos treinando bastante nessa aula isso. Aqui está em calorias, por isso que aqui está em calorias, ok? Vamos para a próxima ideia. O gelo, ele se sente pronto. Ele é tipo você assim, bah, eu tô pronto para fazer prova, me dá logo essa prova que eu quero resolver e passar de uma vez. O gelo é a mesma coisa. Ele se sente pronto, agora ele vai mudar de fase. Lembrando que substâncias puras, quando mudam de fase, não variam a temperatura. Durante todo o processo de fusão, a temperatura será constante. Durante todo o processo de fusão de uma substância pura, a temperatura será constante. Então, veja, é uma mudança de fase. Então, nessa segunda etapa, eu não vou usar que macete, eu vou usar o que mole. Afinal, é uma mudança de fase. Aí vamos nós. Que conta que eu faço? Q2 é igual. A massa é o 10 gramas que nós tínhamos na etapa 1. Aí tem que lembrar, esse L é o calor latente de fusão do gelo, ou seja, 80 calorias por grama. Vamos anotar de novo. O calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Então, o que, que nós temos? Vamos lá, 80. Aí ficar 10 vezes 80, 800. Então, vai ficar 800 calorias. Nós temos aí a segunda etapa. Aí, vamos seguir? Vamos seguir. O gelo já virou água. Então, agora você tem 10 gramas de água a 0 graus Celsius. O que, que eu vou fazer? Eu vou aquecer agora essa água. Mas veja, estamos considerando que estamos ao nível do mar. Então, você vai aquecer essa água até 100 graus Celsius. Se você tivesse em outra região, por exemplo, sei lá, tô lá numa região muito acima do nível do mar, tu vai ver que esse valor será diferente. Então, nós teremos uma aula específica chamada diagrama de fases. Essa aula é muito, muito boa, que nós vamos descrever qual a influência da pressão sobre um estado físico, tá? Pressão e temperatura sobre um estado físico. Mas é outra história. Aqui nós estamos considerando ao nível do mar, então a água é aquecida até 100 graus Celsius. Vamos lá. Esta etapa 3 é uma variação de temperatura. Por isso que eu vou usar de novo o que macete. Só que agora tem que prestar atenção no detalhe. Qual que é o detalhe, professor? O detalhe é o seguinte: esse Q3 já estamos no estado líquido, ou seja, a massa é o mesmo 10, o calor específico é o calor específico da água. Lembrando que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, por isso que é 1. Tá, mas por que tu colocou em gramas? Porque aqui está em gramas. Qual é a variação de temperatura? Cuidado, não é de menos 20 a 100, é somente da terceira etapa, de 0 a 100. Então, a variação de temperatura é 100. Então, isso aqui nos dará Q3 igual a 10 vezes 100, 1.000. Então, isso aqui dá 1.000 calorias, tá? Então, nesse caso, se eu te perguntasse assim, quanto de energia eu gastei para tirar o gelo de menos 20 e transformá-lo em água a 100 graus Celsius, eu gastei 100 mais 800 mais 1.000. Ou seja, no total, para esse processo, nesse processo aqui, eu gastei no total a soma dos três valores, que daria 1.900 cal.
que seria toda a ideia aqui. Mas eu poderia ter continuado, tá? Eu poderia ter feito esse líquido virar vapor, então eu teria uma quarta etapa, eu poderia ter uma quinta etapa, pegar o vapor e aquecer, tá? Ó, para deixar tudo muito bem formatado, olha o que eu fiz. Eu vou pegar esse exemplo e vou jogar num gráfico. Esse gráfico é bem importante. É temperatura versus quantidade de calor. Eu vou fazer aqui as anotações para vocês, tá? No eixo Y, a temperatura está em graus Celsius. No eixo X, a energia está em calorias. Então, lembra da primeira etapa? Eu peguei inicialmente o gelo a -20 e o aqueci até zero. Na primeira etapa, você fez o aquecimento do gelo. Uma coisa importante: quantos estados físicos coexistem na primeira etapa? Somente um, porque você aqueceu o gelo. Bom, para eu aquecer o gelo, lembra que eu gastei 100 calorias. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, 100. Eu gastei 100 calorias para aquecer o gelo. Ué, eu não lembro desse 100, professor. Tá aqui, ó. Eu gastei 100 calorias para aquecer o gelo, 800 calorias para a fusão e 1000 calorias para o aquecimento da água. Então, eu já aqueci o gelo. Qual que é a próxima etapa? A fusão. Lembre-se que na fusão você tem a fusão como uma mudança de fase. Por isso que coexistem dois estados físicos, o sólido e o líquido. Uma coisa importante aqui, ó, quer ver? Ó? Olha que coisa importante nós temos aqui. Olha só. Durante a mudança de fase de uma substância pura, você tem temperatura constante, ou seja, tem um patamar. Então, olha só, lembra que na segunda etapa eu gastei 800 calorias? Então, no total, eu já gastei 900. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, 900. Tá, mas professor, não foi 800? Foi. 800 foi a segunda etapa, mas no total eu já gastei 900. Tá aí a terceira etapa, o aquecimento da água, que nós elevamos essa água até 100 graus Celsius. Só tem um estado físico, você aqueceu a água. Até onde? Até 100 graus Celsius. Quanto eu gastei para aquecer a água? 1000 calorias. Só que no total, lembra que eu tinha gasto 1.900. Então tem que estar muito atento a isso. Lembra que eu comentei que eu poderia fazer mais etapas? Vamos lá. Eu tenho mais etapas, professor? Tenho. Eu tenho a quarta etapa, que seria a vaporização. É você transformar o líquido no estado gasoso. Aí eu usaria que mole. Depois que você transformou todo o líquido em gás, no estado gasoso, você vai aquecer esse gás. Então, você vai passar por um processo de aquecimento do vapor, por exemplo. Então, é a quinta etapa. Então, essas etapas, pessoal, são bem importantes, principalmente para você enxergar aonde se aplica que macete e aonde se aplica que mole. Então, por isso que eu sempre faço com calma, para vocês entenderem. Bah, aqui aplico o que macete. Bah, aqui eu aplico o que mole, tá? Eu estruturei a aula bem divididinha, ok? Então eu vou resolver aqui mais alguns exercícios, mas a aula de calorimetria continua. Nós vamos ter outras aulas com mais ideias. Nós vamos ter aí depois aí troca de calor entre vários corpos, com mudança de fase, sem mudança de fase. Então, ainda nós temos mais aulas sobre isso. É bem legal esse assunto aqui, e como eu disse, é um assunto bem importante, tá? Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir? Beleza. Então vamos nós. Bom, de cara, turma, já vamos para uma questão Enem. Sem enrolação. Começou. Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra.
Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Veja, uma mudança de fase. Tá, mas professor, o que que isso quer dizer? Quer dizer, turma, olha aqui, Bruce, ó, que aquele 37 graus Celsius ali não serve para nada. É uma distração. Você está falando de mudança de fase numa temperatura ambiente. Outra coisa, como é uma evaporação, você não precisa pegar a temperatura e elevar até 100 graus Celsius. Quando você coloca aqui um suor na pele, você não esquenta a tua pele até 100 graus Celsius para então mudar de fase. Isso seria uma ebulição, nós estamos falando de evaporação. Então vamos continuar. Considere que a potência necessária para manter o seu metabolismo é de 120 watts. Essa é a potência. E que nessas condições, 20% desse valor, desta energia, é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água, 540 calorias por gramas. E outra coisa, ele falou, utilize uma caloria igual a 4 joules. Que mais? Após 2 horas, ou seja, o intervalo de tempo, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Olha só. Bom, alguns alunos se perguntam, tá, mas qual é a pergunta? Qual é a quantidade de água? Tá, mas é volume? É massa? O que que ele quer? Aí tu tem que ter um pouquinho de malandragem. Olha as unidades, grama. Ou seja, ele quer saber massa. Olha aí a pergunta, massa. Aqui nesse texto final, ele falou que o intervalo de tempo, seja T ou ΔT, tanto faz, são 2 horas. Vamos voltar no slide. Esse 37 não serve para nada. Ele falou que a potência do metabolismo é 120. A potência do metabolismo, vou chamar de M, é de 120 watts. Mas o que eu quero é só para transpiração, que é 20% desse valor, que eu falo potência do suor. Quanto que é 20% desse valor? Bah, gente, 20% é fazer 20 por 100, né? Ou seja, 20 por 100 é pegar esse valor e multiplicar por 0,2. 20 por 100. Ou seja, multiplicar por 0,2. Ou tu faz uma regra de 3. 120, 100%, 20%, X. No final das contas, tu vai ter 24 watts, tá? Professor, de onde que tu tirou 24 watts? Eu fiz aí a regrinha de 3, como eu falei para vocês, ou simplesmente eu fiz 120 vezes 20%, tá? Ou seja, vai dar 24. Quem gosta de matemática básica sempre leva uma vantagem absurda, né? Porque tu pode cortar aqui, ó, 2, 12 vezes 2, 24. Por isso que eu cheguei em 24 watts. Outra informação que eu mais ou menos teria que saber é que o calor latente de vaporização, lembra que a evaporação é um processo de vaporização, vale 540. Vamos colocar aqui, calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. E tem mais uma informação que eu faço questão de colocar. O problema falou, uma caloria vale, você tem que usar 4 joules. Bom, basicamente o problema deu todo o enredo, né? Ele falou de massa, não, ele quer saber a massa. Deu potência, deu tempo, deu calor latente, bora fazer questão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra cor para mudar um pouco a tua dinâmica de visualização. Potência é igual a energia por intervalo de tempo. Potência é igual. Aqui toma cuidado. Presta atenção aqui, turma. Esta energia é a que causa a mudança de fase. Já estamos na evaporação. Por isso é Q mole. Tudo isso dividido por tempo. Quanto vale a potência? Olha só a importância da unidade. 24.
Professor, mas por que que tu vai fazer potência em watts? Porque o problema deu em watts. A quantidade de água que você vai ter que repor é exatamente igual à quantidade de água que você perdeu. Por isso que eu vou usar aqui a massa, né? Massa. Então, potência 24, que é igual à massa que eu estou caçando, vezes o L, que vale 540, tudo isso dividido por 2 horas. Olha só agora o poder das unidades. Prestem muita atenção. Lembra que eu falei para vocês, turminha, que watts é a mesma coisa que joules por segundo. Ou seja, a minha potência está em joules por segundo. Ok? Só que, olha aqui, o meu calor latente está em calorias. Então, ou eu faço o lado direito virar joules, ou o lado esquerdo virar calorias. Para eu fazer joules virar calorias, eu vou dividir por 4. Por isso que eu venho aqui, eu vou dividir por 4. Ou tu poderia fazer ao contrário. Como aqui está em calorias para virar joules, você transforma de calorias para joules multiplicando por 4. Tu percebe que é a mesma coisa, né? Se tu subir esse 4 ou colocá-lo para baixo dividindo, é a mesma coisa. Então, a unidade da energia já está tranquila. Outra coisa, olha só. Como aqui o calor latente está em calorias por gramas, isso significa dizer que a unidade de massa é gramas. E é justamente o que eu quero. Já está aqui em gramas. Mais uma observação. Como a potência está em watts, ou seja, joules por segundo, o meu tempo tem que ser em segundos. Mas o problema forneceu 2 horas. O que que eu sei? Que cada hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 3.600 para, então, transformarmos para segundos. Tem diversos pequeníssimos detalhes aí que fazem muito a diferença. Quanto que vai dar isso, professor? Tá, deixa eu simplificar aqui, né? 24 por 4 dá 6, tá? 2.000 vezes. Aqui tem muitas coisas que vocês podem fazer, tá? Muitas simplificações. Dá para fazer um monte de coisa aí. Ah, professor, cortei esse zero com esse zero, simplifiquei em cima e embaixo por 2, depois vi que dá para dividir por 3, por 9, por não sei o quê. Aí é uma terra de quem gosta de matemática, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o básico aqui, depois, se vocês querem praticar, fiquem à vontade. Vocês precisam praticar essa matemática. Então, vamos lá? O lado esquerdo eu já simplifiquei, ficou 6. O lado direito eu já simplifiquei, então ficou 54 vezes m sobre 360 vezes 2, ou seja, 720, tá? Segura o M, vai ficar 6 vezes 720, tudo isso dividido por 54. Pessoal, é o seguinte, ó. Uma coisa vocês precisam ter em mente, né? Vocês não precisam ser matemáticos para enxergar que é impossível esse valor ser pequeno. Por exemplo, em cima, ó, o valor de cima, se fosse 700, já daria 6 vezes 7, 42, daria 4.200. 4.200 por 54, arredondando os valores, em hipótese alguma seria 008, 044, 1.3 e 1.8. Então, como eu sou uma pessoa esperta e estou passando isso para vocês, essas análises, é óbvio que a única resposta é acima de 1, ou seja, 80 gramas. Ah, professor, eu fiz a conta e deu 80 gramas. Perfeito. Tinha que dar. Era a resposta mais lógica desse problema. Por isso que a resposta certa é a letra E.
Beleza? Turma, todo mundo entendeu? Posso seguir? Então, beleza. Bora nós. Vamos para mais um exercício aí. Qual que é o nosso próximo exercício? Vamos lá. Um corpo de 100 gramas de massa, já vou anotar aqui, 100 gramas de massa, tá aqui, ó, 100 gramas de massa, já vou anotar no próximo slide porque é que eu vou usar, 100 gramas, tá aqui. Um corpo de 100 gramas de massa é aquecido por uma fonte de calor de potência constante. O gráfico representa a variação de temperatura do corpo, inicialmente no estado sólido, em função do tempo. O calor específico desse material no estado sólido é 0,6 calorias por gramas graus Celsius. Seu calor específico no estado líquido é de 1 caloria por grama graus Celsius. O que o problema quer? Qual é o valor da potência da fonte e o calor de fusão, o calor latente de fusão da substância, ok? Bom, aonde eu aplico o que macete? No azul e no verde. Aonde eu aplico o que mole? No vermelho. A primeira pergunta é potência. Vamos fazer a primeira etapa da questão. Potência é energia por tempo. Bom, na etapa azul, eu tenho tudo. Eu posso pegar tanto a etapa azul quanto a etapa verde. Por quê? Porque na etapa azul eu sei a variação de temperatura, eu sei a massa, eu sei o calor específico, eu sei o tempo. Então eu vou achar a potência. Poderia ter feito isso na curva verde. Poderia ter feito isso na parte vermelha? Não, porque na parte vermelha você tem que usar que mole e o L é uma das perguntas. Então vamos lá. Potência igual a que macete. Você pode usar tanto a parte azul quanto a parte verde. Potência igual. Olha só que legal. O calor específico na fase sólida, isso aqui é importante, ó. Sólida é a primeira etapa. A segunda etapa é fusão, então é sólida mais líquida. A terceira etapa, líquida. O calor específico de fusão, segundo o problema, desculpa, no estado sólido, o calor específico no estado sólido é de 0,6. O calor específico no estado líquido é 1. E ele quer saber o calor latente de fusão. Tá. O calor específico no estado sólido é 0,6. 0,6 o quê? Calorias por gramas graus Celsius. Então, o que eu sei? A minha massa vale 100 gramas. O calor específico é 0,6 calorias por gramas graus Celsius. A minha variação de temperatura na primeira etapa. Ó, a primeira etapa durou 3 minutos e você foi de 20 até 60 graus Celsius. Então, a tua variação de temperatura na primeira etapa é de 40 graus Celsius. Foi de 20 até 60, então é final menos inicial. E o intervalo de tempo são 3 minutos. Prof, preciso fazer conversão? Não, nenhuma, porque a resposta é em calorias por minuto. Ó, aqui já está em calorias e o tempo já está em minutos. Só substituir. Ó, o calor específico, a análise da massa é em gramas e a resposta, a informação do problema já veio em gramas. Então, massa 100 vezes o calor específico, que é 0,6, a variação de temperatura 40 sobre 3. Potência é igual. Olha só como é bom ser bom em matemática, ó. 0,6 por 3 é 0,2. 0,2 vezes 100 é 20. 20 vezes 40, 800. 800 cal por minuto. Então eu já sei que é ou a letra D ou a letra E. Falta eu calcular o calor latente, que é o Lzinho aqui de fusão. Aonde eu encontro Q é igual a M vezes L. Presta atenção. A fusão durou 5 minutos. Tá? Se eu sei que a potência são 800 calorias para cada minuto e a fusão demorou 5 minutos, era só eu fazer uma regrinha de 3. Ou seja, a quantidade de energia na fusão é 800 vezes 5.
4.000 calorias. Então, na fusão, eu tive que receber 4.000 calorias para eu pegar esses 100 gramas e mudar de fase. Quanto vale o calor latente? 4.000 por 100, simplifica os dois zeros, vai dar 40 calorias para cada grama. Por isso que a resposta certa é a letra E. 800 calorias por minuto e 40 calorias por grama, tá? Essa aí é a nossa questão. Beleza? Resposta certa, letra E. Bom, chegamos aí ao fim dessa aula. Teremos muito mais ainda na próxima aula, beleza? É isso aí, turma. Tá show, hein?